Prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de ter terminado o estudo do capítulo 24 de Mateus, vou dar sequência agora a uma análise e uma conclusão do estudo que nós fizemos deste capítulo 24 do livro de Mateus. Vou começar a narração do texto. Escatologia cristã é o estudo do fim das coisas, tanto o fim de cada vida individual como a de todas, o fim do mundo ou o fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas, que significam último e estudo. Trata-se, portanto, do estudo do destino último do homem, tal como é revelado na Bíblia, fonte primária de todos os estudos sobre a escatologia cristã. O significado de escatologia foi retirado da fonte internet, site Wikipédia, o site da Enciclopédia Livre, no ano de 2018. Vamos à análise do que foi estudado. Versículo 1 a 8. Princípio das dores. Princípio das dores é a época atual que nós vivemos. O templo foi destruído por Tito no ano 70 depois de Cristo. Jesus Cristo alerta para termos cuidado, porque muitos virão em nome dele e enganarão a muitos. Guerra, rumores de guerra, fome e terremotos em vários lugares do mundo. Tudo isto, profetizado por Jesus Cristo, já acontece no planeta há séculos. Portanto, conforme a era atual, estamos no início das dores e não no fim dos tempos. Mesmo porque no fim dos tempos é o fim de tudo. Não dá tempo para contabilizar mais nada. Verso 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Versos 9 ao 12. Graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, ainda não vivemos o tempo do ódio e da perseguição aos crentes. A verdade bíblica deve viver sempre dentro de nós. Coração e mente tomados pelo temor de Deus. Jesus, novamente, alerta sobre os falsos profetas. Quem estiver firme com o Senhor não será enganado. Deus revela tudo aos seus. Infelizmente, por causa da iniquidade, o amor de muitos em relação ao próximo se acaba. Quem perseverar até o fim terá a vida eterna. O Evangelho é pregado em todo o mundo. Verso 14. O Evangelho está sendo pregado mundialmente antes do fim dos tempos. Versículo 15. O anticristo governará com tecnologia, força militar e poder econômico. Todos os meios serão controlados debaixo de uma única ideologia. Sobretudo se intitulará Deus. Quem era mais importante? Roma ou seus imperadores? Roma, é claro. A corporação anticristo será mais importante do que seus líderes. É importante a gente pensar que talvez o governo do anticristo leve séculos, talvez 2 séculos, 3, talvez menos do que isso, não sabemos. E isso Deus não revelou.
Mas, de qualquer maneira, vai ser um governo maléfico e que vai causar muitos danos à humanidade. Com certeza. Muito sofrimento, muitas dores. E, às vezes, nós temos que pensar, né? Coitados daqueles que viverem naquela época. Porque aqueles que tiverem contra, principalmente aqueles que estiverem firmes com o Senhor Jesus, vão sofrer muito nessa época. Mas, apesar de todo sofrimento, quem estiver firme com Deus será salvo. Verso 21. Período de grande tribulação. Pior época que a humanidade enfrentará. Versículos 16 ao 20. Todos enfrentarão adversidades terríveis. Dependendo da situação, as mulheres sofrerão mais que os homens. Sim, as grávidas, né, as que estiverem amamentando. Para os descrentes, a grande prova científica que comprova o verso 15, realçando as profecias do Messias, versos 1 a 8, que até hoje acontece no decorrer dos séculos. Digo que alguns impérios, tais como egípcio, assírio, persa, grego, romano, mouro, português, espanhol, britânico, francês, otomano e URSS, não duraram para sempre. Esta é a história da humanidade. Eterno só as palavras de Jesus Cristo. Verso 35. Portanto, pela história e natureza da humanidade, repetitivas, o governo do anticristo terá início, meio e queda. Consequentemente, não há dúvida quanto ao fato, razão e lógica. Sim, porque assim como o universo, né, é repetitivo, e com certeza, assim como a vida na Terra, a vida em outros planetas, porque o universo ele é repetitivo, ele não só tem um sistema solar, tem vários sistemas solares. E a história da humanidade, pelo nosso planeta fazer parte do sistema universo, né, ele é repetitivo. Né? Assim como nós acordamos, temos vários dias para conquistar, temos nossas refeições para que a gente possa fazer, e tudo isso se repete. Lógico que um dia não é igual ao outro. Dias abreviados por causa dos eleitos. Verso 22. Os eleitos são os que aceitam Jesus Cristo e seguem as Escrituras Sagradas. Jesus veio para salvar a humanidade. A misericórdia de Deus vem abreviando a chegada dos tempos, intermediário, tribulação com o anticristo, o fim dos tempos e a volta de Jesus Cristo. Portanto, temos tempo para pregar o Evangelho. Como nós dissemos aqui várias vezes, em qualquer época existirão os eleitos de Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus avisa antecipadamente, verso 25, versículos 23 ao 25. Jesus Cristo fisicamente não está e nem estará em nenhum lugar do planeta. Vigie, ore, medite e siga na palavra de Deus. Assim você conhece os falsos cristos e os falsos profetas. Deus não encobre nada, mostra tudo aos seus. Perfeito, pela fé e pela experiência, né, que a fé não pode existir se ela não for comprovada na experiência. Se a fé não for transformada em fato real, então não é fé. Por isso que eu creio em Jesus Cristo. Porque tudo que ele diz e tudo que eu acredito, e quando eu estou em dificuldade, quando eu boto meu joelho no chão e peço a ele,
Ele me atende. As coisas acontecem. Aquilo que é minha obrigação, minha parte fazer, eu faço. Mas existem muitas coisas que eu não sei fazer, que aí só Deus para abrir o caminho. Às vezes, aquelas coisas que são mais ligadas a gente são as mais difíceis de resolver. Mas isso por causa da gente mesmo. Então temos que buscar o Mestre a todo tempo. Aquele que busca, aquele que lê a palavra de Deus, medita, vigia, e ora, ele nunca vai ser enganado. Deus não vai permitir. Nunca. Quando Jesus Cristo diz, se possível, você pode acreditar. Isso acontecerá se você der alguma brecha. Se você continuar firme, sólido, nos pensamentos em Cristo Jesus, você jamais será abalado. Verso 26. Mais uma vez, Jesus avisa. Preocupação constante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como os falsos mestres. É verdade, né? Jesus nos avisa inúmeras vezes, porque Ele nos ama, né? E Ele quer que a missão dele aqui na Terra tenha êxito através de nós. Verso 27. Não dá tempo para mais nada. Logicamente, depois da chegada de Jesus Cristo, juntamente com o abalo dos astros no céu, quando a lua e o céu escurecerem, não dá tempo para mais nada. Aí é a volta de Jesus Cristo. E tudo que você fez, porque naquele momento não se pode fazer mais nada. Não dá tempo para mais nada. Assim como você não sabe o dia da sua morte, você tem que aproveitar agora os momentos de saúde, de paz e de alegria que você tem e buscar a sua salvação. A salvação é individual. Posso falar várias vezes sobre salvação e o melhor pastor do mundo também pode. Mas não adianta, se você não abrir o seu coração, nada feito. Se você deixar a obscuridade entrar, os seus ensinamentos, está tudo perdido, tudo derrotado. Aí o inferno dará lugar ao seu destino. O verso 28. Pessoas serão iludidas por homens abomináveis. Sim. Na época dos falsos profetas, quando começaram a dizer Jesus Cristo está ali, eu estou ali, ele mesmo disse, ele já explicou, ele explica aqui, que ele não vai estar presente na terra. Ele dos céus não passará. E outra coisa também, quem vai nos levar são os anjos, para várias moradias no céu, como está escrito lá em João. Não adianta, né? Está escrito lá em João 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Grande sofrimento para quem se deixar levar pela astúcia e conversa desses mestres do mal. Vigiai e orai, siga a recomendação de Jesus Cristo. Quem meditar e seguir a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nunca será enganado. Deus e a verdade estão lado a lado, e esta graça é derramada pelo Senhor Jesus Cristo.